Cara, é o seguinte, tem gente que passa por relacionamentos assim, bem conturbados, e depois que sai da relação, de repente tem um insight que faz a pessoa dar risada daquele passado. E isso acontece porque a pessoa começa a perceber a superficialidade ah, que embalou aquela relação. E na verdade a pessoa começa a perceber que isso ele é crônico da sociedade, que as pessoas elas embasam seus valores de maneira superficial. E isso, como é superficial, como então na verdade na profundidade você percebe que você nem é exatamente aquilo que embasou aquela relação, que é uma coisa muito séria. Você pegar uma pessoa, colocar na tua convivência diária íntima, que o relacionamento mais íntimo do ser humano que a gente tem é com o nosso parceiro. Então, esse tipo de circunstância consegue trazer uma intensidade tal de experiência de vida que pode possibilitar esse insight, sabe? Depois que vai gerar risada. Sabe por que gera risada? Porque percebe-se como que a gente está vivendo uma teatralização das relações. Cara, a gente é culturalmente ensinado a ser teatral. É só você perceber que ali a mãe e o pai, quando começa educar o filho, é tudo muito teatralizado. E em que sentido eu estou dizendo isso, né? Porque eu não estou dizendo que você tem que falar com uma criança como se fosse um adulto numa reunião formal de trabalho. Mas a teatralização, ela vem da maneira que a gente experiencia as emoções que acabam se expressando nas nossas caras e bocas, tom de voz, e a gente vê o quanto a gente é superficial. Só que esse sentimento de natureza pecaminosa, esse sentimento de superfície, ele tem o sentimento, todos os sentimentos eles têm muito poder dentro de nós. E a gente começa a aprender que para que a gente consiga ser percebido socialmente, né, para que a gente consiga aparecer, ter relevância no meio social, seja começa no nosso meio familiar, no nosso meio de amigos, na escola, você começa a entender erroneamente, por conta dessa cultura, que você tem que aprender a ancorar sentimentos determinados lá que vai fazer você ter importância, que vai fazer você parecer estar correto, que vai fazer você parecer ter razão, que vai fazer, enfim, você parecer ter ali um mecanismo de aprovação social. Então, a gente aprende, por exemplo, a parecer ter autoridade, a gente aprende, por exemplo, a parecer realmente estar sofrendo uma injustiça, a gente aprende a realmente parecer ter mais razão do que o outro, tudo baseado em sentimentos que gera ali caras e bocas, tom de voz e que conecta com as outras ao redor, porque todo mundo joga esse mesmo jogo. E aí que está, na verdade, um grande privilégio do discernimento com relação à natureza pecaminosa, porque ela funciona por padrão. Então, e como a gente nasce com a natureza pecaminosa e a grande, massiva maioria das pessoas jogam e vivem a partir da natureza pecaminosa, que é superficial, que é teatral, quando você teatraliza algo, ele tem um feedback de correspondência social. E você pensa, cara, isso funciona. Se isso funciona, isso é real. Fora de que quando a gente sente algo, a gente já tem a tendência de achar que aquele sentimento corresponde a uma realidade, tanto daquilo que a gente interpreta do mundo, quanto daquilo que a gente é. Quando a gente sente, você fala, eu sou isso. E quando você pega esse sentimento e expressa ele para o mundo, você vê que o mundo corresponde dentro daquele mesmo padrão. E aquilo faz você ter mais um viés errôneo de confirmação.
E quando a gente está no relacionamento a dois, que é o relacionamento humano mais intenso, eventualmente você, dentro do sistema da natureza pecaminosa, consegue reconhecer as bases frágeis desse próprio sistema. E você, de repente, toma uma consciência ali de alguma coisa e você vê o quanto que é ridículo. Quando você começa a reconhecer a lógica e o padrão, os porquês da natureza pecaminosa. Que são porquês completamente vazios, completamente sem sentidos. Só que são extremamente poderosos por causa do sentimento. Porque a nossa estrutura que foi criada por Deus, né, nossa estrutura, nossa psique, ela tem a capacidade de gerar sentimentos, e os sentimentos, eles atuam no nosso corpo como um todo. Ele tem a capacidade de liberação hormonal, de contração muscular, de tudo ali. Você tem um efeito fisiológico imediato. Então, esse é o grande poder pelo qual a natureza pecaminosa se perpetua e constrói ali toda uma estrutura, inclusive neuronal, na nossa cabeça, nosso cérebro. Por isso que eu acho que realmente, quanto mais a gente se aproxima de Deus e a gente de fato começa a caminhar na natureza do Espírito, você tem a sensação de realmente ter saído da Matrix. E a visão, ela começa a mudar radicalmente. É um divisor de águas, realmente, tomar o caminho da natureza do Espírito. Por isso, esse canal aqui, ele fala desses assuntos para ajudar você a ter essa epifania, a verdadeira red pill, né? Tomar para ver a realidade. Bom, era isso para hoje e, como sempre, eu deixo um link aqui embaixo para quem quer se aprofundar de maneira mais intensiva nesse aperfeiçoamento espiritual, tá bom? Qualquer coisa, clica lá para você ver se te interessa. Então, é isso aí, até a próxima, um grande abraço.